Depois da saída de Dias Toffoli da relatoria do caso Master por conta das informações comprometedoras sobre ele que foram reveladas, Alexandre de Moraes é o próximo nome na lista de ministros que terão sua caixa preta aberta. E o detalhe mais curioso dessa história é que, aparentemente, quem está por trás dessa caça às bruxas é o próprio Lula. Isso é o que ficou sinalizado nas entrelinhas de uma matéria publicada na manhã dessa sexta-feira, 13 de fevereiro, por uma das jornalistas que está liderando a exposição de informações do escândalo do Banco Master. No entanto, antes de falar sobre Alexandre de Moraes e sobre essa matéria especificamente, eu preciso comentar também sobre a decisão que tirou Dias Toffoli da relatoria do caso e o que ela significa na prática. Bom, essa decisão foi tomada pelos 10 ministros do STF em uma reunião, lembrando que uma das cadeiras ainda está vazia por conta da saída de Barroso e, apesar de Lula já ter indicado Jorge Messias para a vaga, a sabatina dele ainda não foi realizada por conta de uma articulação do próprio governo, que queria mais tempo para que ele percorresse os gabinetes do Senado, fazendo aquilo que, na prática, é uma compra de votos. Bom, a reunião em questão aconteceu na noite de ontem, quinta-feira. A chegada de Toffoli ao local foi inclusive flagrada por jornalistas, e ele fez de tudo para não demonstrar que a parte traseira das suas roupas íntimas está sendo mastigada constantemente de uns dias para cá, se é que você me entende. Boa noite. Expectativa da reunião, ministro? Tranquilo? O senhor segue relator, ministro? Pois é, a reunião aconteceu, durou cerca de 3 horas e a saída de Toffoli do local também foi flagrada. Naquele momento ele já sabia que não era mais o relator do caso e, consequentemente, não conseguiria mais promover a autoblindagem que vinha tentando garantir até então. As únicas informações que ele deu em meio a várias perguntas dos jornalistas foram em relação ao clima da reunião e à unanimidade entre os ministros de tudo aquilo que foi discutido. Essa decisão. Boa noite. Como o senhor recebeu essa decisão, ministro? Fala um pouquinho com a gente, ministro. É a melhor saída, ministro? O senhor vai sair, ministro? Preste atenção na pergunta, que agora ele fala que foi tudo unânime. Olhem só. Como foi a reunião, ministro? O clima foi bom? Excelente. Dá uma palavrinha, ministra. Tudo unânime. O problema é que, segundo a fofoca feita por outros ministros da imprensa, como eles adoram fazer, e eu já falei várias vezes sobre como isso viola a lei orgânica da magistratura nacional, essa fofoca desmente essas duas afirmações feitas por Toffoli. Olha só essa matéria publicada no início da manhã dessa sexta-feira no jornal O Globo. Climão nos bastidores, como o STF negou a suspeição de Toffoli, mas o convenceu a deixar o caso Master. No texto da matéria é relatado basicamente que, segundo os próprios ministros participantes da discussão, o clima foi de tensão geral e climão. E Dias Toffoli inicialmente não queria abrir mão da relatoria do caso de jeito nenhum. Ele só foi convencido posteriormente e ainda mediante as condições que foram acordadas por todos, que eu já vou mostrar para você também. Ou seja, o clima não foi excelente e não foi tudo unânime. Só que Toffoli não foi o único a mentir nessa história. A nota oficial publicada pelo STF e assinada pelos 10 ministros também traz uma série de inverdades para mascarar o que realmente aconteceu nessa reunião de 3 horas. Na matéria publicada no jornal O Globo, segundo relatos dos próprios ministros, a saída de Toffoli era necessária e seria o melhor do ponto de vista institucional para conter o desgaste perante a opinião pública. A nota oficial, no entanto, resumidamente afirma que os 10 ministros da Suprema Corte declararam que não havia motivos para que Toffoli fosse considerado suspeito nesse caso, que eles reconhecem a plena validade dos atos praticados por ele enquanto relator, que expressam apoio pessoal ao ministro e ainda que a saída da relatoria foi um pedido dele próprio, que encaminha agora a documentação para que a presidência da Corte promova a livre redistribuição. O que tudo isso significa na prática? Primeiro, mesmo após tudo o que já foi revelado, os ministros ainda assim preferem não reconhecer publicamente que Toffoli era suspeito. Eles sabem muito bem que ele é, não tem ninguém inocente ali dentro. Mas eles escolheram dobrar a aposta nessa narrativa para não reconhecer os seus próprios erros e omissões até então. Segundo ponto, essa recusa de considerar Toffoli suspeito pelo menos levou a um ponto positivo para a sociedade brasileira, que foi o reconhecimento da plena validade dos atos praticados por Toffoli até então. A condução dele como relator, obviamente, foi muito distante da ideal, mas pelo menos assim não está sendo pavimentado um caminho para futuras nulidades no processo e, consequentemente, impunidade dos culpados. Não estou dizendo que isso não pode acontecer mesmo assim no futuro, mas essa decisão, pelo menos, não abre caminho para isso. Terceiro ponto.
A saída escolhida pelos ministros foi a adoção da narrativa de que foi Toffoli quem tomou a iniciativa de deixar a relatoria do caso. Segundo a matéria do Globo, os relatos dos próprios ministros mostram que não foi isso que aconteceu na reunião. Então trata-se apenas da narrativa oficial. Isso é uma prova do quanto o STF se tornou um poder político. Se realmente não havia motivos para o relator ser considerado suspeito, a pressão pública não deveria interferir em nada no processo. O papel do judiciário é cumprir a lei, nada além disso. Só que o acordo feito entre os integrantes da Suprema Corte mostra uma preocupação com a melhor versão que eles poderiam apresentar para não prejudicar tanto assim a imagem da instituição. Volto a afirmar, isso é um poder político. Bom, o processo já foi redistribuído e, por sorteio, caiu nas mãos de André Mendonça. Eu confesso que o resultado foi surpreendente, mas essa será uma prova de fogo para ele, para Mendonça, pois a sua conduta revelará se ele está do lado da lei ou dos seus colegas. Agora, como eu falei lá no início, Alexandre de Moraes é o próximo nome na lista de ministros que terão sua caixa preta aberta. Isso de acordo com uma matéria publicada também nessa sexta-feira. Segundo reportagem publicada no jornal O Globo por Malu Gaspar, a mesma jornalista que revelou, por exemplo, a existência do contrato milionário da esposa de Moraes com o Master, a saída de Toffoli do caso Master complica a situação de Alexandre de Moraes. Só que os detalhes importantíssimos dessa história não estão na manchete, mas no texto da matéria. O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, começou a pavimentar o caminho para a etapa seguinte, o envio de um novo documento ao STF, dessa vez compilando tudo o que há no material apreendido com os executivos do Banco Master sobre Alexandre de Moraes. Qual é a informação subliminar nesse parágrafo que é essencial para compreender do que realmente se trata? Andrei Rodrigues, o atual diretor-geral da PF, é controlado por Lula. Ele foi colocado nesse cargo por Lula após ter chefiado a segurança pessoal do petista em 2022, justamente para tirar do jogo seu principal rival. Andrei Rodrigues não envia nada ao STF se não tiver o consentimento de Lula. Portanto, após ter soltado a mão de Dias Toffoli e ter permitido que novas informações comprometedoras sobre ele fossem vazadas à imprensa e entregues ao STF, como eu falei no vídeo de ontem, Lula agora demonstra que está largando também a mão de Alexandre de Moraes. E aqui entra uma pergunta muito importante. Ok, um novo relatório será entregue, mas isso não pode ser apenas uma estratégia para que tudo relacionado a Moraes, nesse caso, seja arquivado de vez e o nome dele passe a ser desconsiderado? Pois é, até poderia ser, só que tem dois detalhes que levam a uma interpretação diferente. O primeiro deles é que o novo relator do caso é André Mendonça, alguém que, pelo menos teoricamente, não é aliado de Moraes e não está interessado em uma blindagem mútua como estava Toffoli. Além disso, o destinatário desses relatórios é Fachin, o presidente da corte, e não o próprio Toffoli enquanto era relator. E o segundo detalhe vem dessa mesma matéria de Malu Gaspar. Veja só o que ela fala sobre Moraes nesse trecho. A equipe da coluna apurou que Rodrigues já confidenciou a Fachin que o ministro, se referindo a Moraes, que tinha relação próxima com Vorcaro, trocava mensagens com o banqueiro e é citado diversas vezes em diálogos do celular do controlador do Master, apreendido pela PF, inclusive em conversas sobre pagamentos. Vem cá. Pagamentos sobre o quê? Se quem tinha contrato com o banco era o escritório da esposa. Pois é, ao que tudo indica, o material para que a casa de Moraes caia já está nas mãos da PF e, a mando de Lula, já que é ele quem controla André Rodrigues, irá parar nas mãos de Fachin. Se o plano for o mesmo, executado contra Toffoli, isso também vazará à imprensa. A própria Malu Gaspar chegou a falar alguns dias atrás em um podcast que ela participou que ela sabe de muito mais coisas sobre o escândalo Master, mas não pode publicar. Enfim, a grande pergunta que fica agora é: por que Lula decidiu se voltar agora contra Toffoli e principalmente contra Moraes? Quando chegou ao STF, por indicação de Temer, Moraes era chamado pelo PT de golpista, mas milagrosamente passou a ser tratado como santo salvador da democracia de 2022 em diante. Será que Lula está preocupado com a imagem negativa que Moraes e Toffoli estão trazendo ao seu governo em ano eleitoral? Será que ele percebeu que voltou ao poder em 2022 por ser a peça mais conveniente para o sistema para tirar do jogo seu inimigo em comum, mas agora ele pode já não ser mais tão conveniente assim e agora está travando uma queda de braço contra quem manda no país? Independentemente de qual seja o verdadeiro motivo, o que eu sei é que esse é um espetáculo que eu quero assistir de camarote.